que já recebemos Tiago Duarte, e vamos falar um pouco sobre aí o setor farmacêutico, os desafios, as conquistas também, né, aí desse mercado. Chico Gomes, Eliezer, o nosso... Aliás, em primeiro lugar, Tiago, bom dia. Obrigado por aceitar nosso convite e estar aqui com a gente. Bom dia, meu amigo. É com grande satisfação que estamos aqui mais uma vez nessa rádio de grande audiência em todo o estado do Piauí para conversar um pouco, dialogar, falar um pouco dessa área empresarial que é tão importante e impactante hoje no nosso país. Muito obrigado, Tiago. Eliezer, Chico, bom dia. Bom dia, Tiago, que é um grande empreendedor piauiense. Eu pergunto a você, como é que estão os desafios, quais as maiores dificuldades do segmento que você Pós-pandemia já teve uma reação? Nós tivemos aí um período de pandemia, né? De lá para cá nós tivemos um aumento significativo do consumo de medicamentos no nosso país, né? Vista que a nossa área hospitalar, que é um pouco diferente da área farmacêutica, nós temos um pouco de dificuldade por conta dos municípios, né? Nossa empresa é mais voltada para licitações. Então nós tivemos aí uma queda muito grande com relação a essa atividade por conta de muitos municípios estarem passando por dificuldade a nível nacional. Então nós estamos aí passando por uma situação econômica hoje um pouco instável com relação à nossa área de distribuição de medicamento hospitalar. Tiago, eu gostaria de aproveitar a sua presença como empresário, alguém também que tem serviços prestados ao poder público, alguns contratos com a gestão municipal, para entender como é esse processo de distribuição de medicamentos para as unidades básicas de saúde e hospitais. A gente recebe muitas reclamações de determinados remédios que estão faltando, alguns de uso contínuo. Então, como é que esse processo? Por que lá na ponta muitas vezes demora a chegar e falta para o cidadão? Aliás, é uma situação um pouco complicada que nós passamos hoje, porque essa questão de pós-pandemia, a indústria farmacêutica teve sérios problemas com relação à importação de algumas matérias-primas para o desenvolvimento de insumos e de algumas medicações. Realmente nós tivemos algumas dificuldades em alguns antibióticos que saíram até de linha de produção, né? Nós tivemos algumas dificuldades com relação à diminuição da industrialização de alguns insumos hospitalares, mas é um mercado que está voltando aos poucos ao normal, né? Quer dizer, tem dinheiro e não tem como fazer o remédio. A gente sabe que muitas vezes nós temos uma dificuldade também com relação ao que nós estamos passando por esse ano. É um ano de reconstrução da economia, né? Nós temos uma gestão presidenciável nova, né? Uma gestão governamental nova também no nosso país. E os municípios hoje, a nível de Brasil, a maioria, na sua grande parte, eles sobrevivem muito da questão dos custeios da saúde, né? São aquelas emendas parlamentares que são voltadas para a saúde. Certo. Nós temos aqui um exemplo clássico de Piauí e Maranhão, que nós temos muitos municípios 0,6. Então são municípios que, se esses recursos atrasarem, vai ter uma dificuldade muito grande de manter a saúde pública funcionando da forma que tem que ser. Então, muitas vezes também nós passamos por essas dificuldades, muitos fornecedores com inadimplência altíssima nos municípios, muito por conta dessa questão dos repasses que estão muito atrasados com relação ao nosso governo federal. A questão burocrática do nosso país no momento de um processo licitatório acaba também contribuindo para essa falta do medicamento lá na ponta, lá para o cidadão, para o usuário? Meu amigo Chico Gomes e também os nossos ouvintes que estão aí à disposição para fazer algumas colocações para nós respondermos aqui, eu quero lhe dizer o seguinte: a questão dos processos licitatórios, a nossa lei ela vem sofrendo alteração ao longo dos anos, né? Nós vamos passar inclusive por alteração no próximo ano na lei de licitações. Então é uma adequação que vem sendo feita para modernização e melhoria tecnológica desses processos para que eles tenham uma evolução e uma agilidade maior de finalização, né? Nós temos aí alguns processos que passam de 2, 3, 4, até 6 meses para se finalizar. Então é importante a gente estar construindo, melhorando essa legislação da lei de licitações para a gente estar modernizando para dar uma agilidade maior com relação a isso. Pois é, se você quiser ligar 2106-9927 para fazer alguma pergunta com respeito aí a medicamento, alguma coisa com relação para o nosso entrevistado Tiago Duarte, é só ligar 2106
9927, tá bom? Fica à vontade, linha liberada para você ligar e fazer as suas perguntas, fazer as suas indagações aqui no nosso Comando Geral. Chico. Pode ficar à vontade. E no setor de alimentos, qual o cenário? É diferente, é mais promissor, tem reagido melhor no pós-pandemia? Com relação à parte de alimentos, a gente tem tido uma reação bem mais volpável, né, aí no mercado e na economia, né, visto que os mercados internacionais eles tiveram uma recuperação bem mais ágil com relação à parte de alimentação. E a produção também não precisa de tanta dificuldade para se elaborar, não tem, porque é o seguinte, é através da produção, do plantio, do arroz, da soja, do milho, então, e com a questão da matéria-prima, dos insumos, e também a questão não sei se você vai concordar, os alimentos você pode armazenar em maior quantidade para ter o estoque. Medicamentos você tem que ter um certo cuidado, porque o prazo de validade às vezes acaba sendo menor, não pode armazenar de qualquer jeito, então tem essa diferença, né? Muito bem feita a sua colocação, Chico. A gente sabe que o mercado hoje dos grãos e dos alimentos, nós somos autoprodutores, então nós não dependemos muito dos insumos, das importações de matéria-prima para a produção dos nossos alimentos aqui no nosso país. Até porque na verdade nós somos grandes produtores, grandes, né? exportadores, grandes exportadores de grãos, também, né? De grãos para o mundo todo. E como você colocou, não pode ter também, né, essa que é muito diferente do alimento, a medicação também não pode ficar muito tempo, digamos aí, estocada, até porque, como você mencionou, existem processos que vão até 6 meses e aí, né? De complicado. Repente, tem aquela medicação que está nesse processo aí, complica o negócio para fazer a entrega, né? Aproveitar a oportunidade também, meus amigos, vamos conversar sobre eleições municipais que se aproximam. Tiago faz parte da base do prefeito Dr. Pessoa, é uma liderança, foi candidato a deputado ano passado. Como é que foi essa experiência, Tiago, de ser candidato? Você foi correspondido, né? O seu trabalho obteve o objetivo que você planejou? Amigo Eliese, nós tivemos uma participação no processo eleitoral do ano passado, fomos candidatos a deputado federal pelo Partido Republicanos, né, da base do prefeito, Dr. Pessoa. Foi uma caminhada um pouco, né, curta de campanha que nós fizemos. Nós fizemos ao todo só 100 dias de campanha. Né? Fomos votados em mais de 160 municípios e foi um resultado muito positivo na minha avaliação, por ser um nome novo, por estar entrando na política, nunca ter feito política antes, né? Conseguimos aí quase 20 mil votos, 9.456 votos em Teresina. Então, assim, nós já temos um pouco do nosso nome consolidado dentro da nossa capital e vamos aí construir uma caminhada para a pré-candidatura de vereador que já está em andamento. Para uma primeira eleição foi um resultado bastante expressivo. Tomou gosto, né, pela coisa, né? A gente está sempre aí pensando em ajudar e beneficiar aquela população mais vulnerável. A gente sabe, por onde a gente tem andado, é muito difícil se fazer política, aliás, e Chico Gomes, porque as pessoas estão muito desacreditadas, mas a gente está sempre levando aquela mensagem de esperança, né, de mudança, de renovação no quadro, que é importante, né, para a gente alimentar essa política, porque a gente sabe que tudo hoje depende da política, e a política ela tem que ser feita como um instrumento de transformação na vida das pessoas, e é essa a mensagem que a gente tem levado à população. Em Teresina, hoje, 7 horas e 56 minutos, tem gente ao telefone. Alô, você do telefone, bom dia. Bom dia, Chico, bom dia, Magela, bom dia, Eliasa, bom dia, Thiago. E eu queria até depois, se fosse possível, falar com o radialista e com o Chico, fora do ar. Deixa eu dizer aqui para você, com relação à questão da fala do Bob Gestor, a gente tem visto o sofrimento das pessoas em várias comunidades com relação à questão de medicamentos, e ele fez algumas colocações aí a respeito disso, e a gente sabe que tem um problema que não sei se a FMS conseguiu fazer uma correção, que é corriqueiro. Qual é a questão? Às vezes falta medicação em uma determinada unidade básica de saúde, e você tem em uma outra região da cidade, às vezes lá na farmácia central, que é o depósito da afinação, às vezes não tem a medicação, mas você tem às vezes uma porrada de medicamento em outro local que não tem demanda. Isso aí é algo que eu digo para vocês, que eu conheço de perto, cheguei a ver isso em loco, e muito dessas medicações às vezes
eram jogados fora porque vencia, porque não era feito uma movimentação. A outra coisa aqui, sem querer desmerecer o nobre gestor aí, mas o que é que eu vejo dentro da gestão do Dr. Pessoa, que por sinal eu acho até um cidadão, um homem sério, um digno, certo? Mas assim, o que eu vi, o que eu percebi dentro da gestão do Dr. Pessoa é que muitos dos gestores dele estão ou ficaram no decorrer da sua gestão preocupados em procurar partido, preocupados em aparecer publicamente, politicamente falando, né, e se esqueceram de gerir suas pastas. Né, esqueceram-se de gerir suas pastas. Não estou dizendo especificamente que é o caso do nobre gestor, não. Mas muitos deles se preocuparam apenas na questão política, procurando partido, fazendo isso e aquilo, e esqueceram da gestão. E digo para vocês, o nobre gestor tem uma função muito, assim, de relação de grande importância, mas mexer nessa área aí, uma área séria, onde as pessoas sofrem, onde isso pode ser o fiel da balança, a medicação é o fiel da balança na vida de muita gente. Eu tive acompanhando algumas pessoas, tive participando de reuniões com algumas pessoas e vi, aliás, a dificuldade e o sofrimento de muitas pessoas por conta, às vezes, ele colocar aqui insumos, a pandemia, porque fizeram a medicação, fizeram um remédio para a pandemia em 3 meses. Então, os insumos tem, que eu acredito que o que faltou, infelizmente, de um momento ou outro, foi gestão. Ok, então, obrigado aí. Ele né? fez um comentário amplo, mas aí tem um ponto fundamental, a distribuição dos medicamentos. Quer dizer, o distribuidor repassa para a FMS, mas a FMS que redistribui para as faz a entrega unidades para hospitalares. Os pacientes, né? Meu caro Eliezer e meu caro Chico Gomes, e agradecer também aqui ao nosso ouvinte que participou, dizer que essa questão da distribuição hoje da FMS, eu acredito que seja uma distribuição ela não funciona o recebimento na FMS e distribuição nas unidades, né? Quero deixar bem claro aqui que eu estou falando como fornecedor, certo, né? Que já forneci há muitos anos, né, para a Fundação Municipal de Saúde. Sempre o fornecimento é feito direto na unidade. É direto na unidade. É direto na unidade. Certo. Então essa questão da distribuição é até um caso importante de ser verificado para ser corrigido, né? Porque não pode uma distribuição numa unidade que não tem a demanda necessária e deixar faltar numa que tem uma demanda maior. Eu quero dizer também, deixar claro, que eu não possuo cargos na Prefeitura de Teresina, né? Eu estou hoje como uma liderança política no grupo político do Dr. Pessoa, faço um trabalho de ajuda à gestão, né? O Dr. Pessoa tem dado uma certa confiança a gente fazer algumas tratativas de conversações para conseguir recursos em Brasília, né? Através da relação que a gente construiu ao longo dos anos também com alguns deputados, alguns senadores, e a gente tem essa missão de estar captando recursos para o município, principalmente na área da saúde. Nós temos tido alguns avanços com relação a isso, né? Infelizmente, a gente está passando por essa dificuldade hoje a nível nacional da liberação dos recursos, né? Então, eu acredito que é uma reestruturação que esteja sendo feito no governo federal, né? A gente acredita muito que os próximos anos o governo do presidente Lula vai avançar bastante com relação também à saúde, não só no social, porque nós demos esse voto de confiança a ele e acreditamos que vamos ter um futuro bem próximo melhor para todo mundo. Você falou aí que vai seguir na carreira política, que vai disputar um mandato na Câmara Municipal, melhor dizendo. Eu pergunto a você permanece no Republicano, uma vez que está aliado de Dr. Pessoa, e permanecendo no Republicano, você acredita em que o Dr. Pessoa vai fazer uma campanha competitiva, vai haver segundo turno, ou você acha que ele só se define ainda em primeiro turno? Meu caro Chico, eu continuo no Republicanos, né? Eu acredito que nós temos que ter um pouco de coerência dentro da política, né? Não é participar de um grupo político e desistir dele por questões próprias, pessoais, né? Na minha visão política, ela não tem esse tipo. Eu não vou passar por cima dos meus princípios, principalmente por causa da política, né?
Eu acredito que é uma eleição que ainda tem muito a acontecer. Nós temos aí em Teresina um canteiro de obras hoje, muita mobilidade urbana, né? Nós temos muito asfalto para ser feito, mais de 300 quilômetros de asfalto aí já encaminhado nos cronogramas da prefeitura para serem feitos dentro da capital. Nós temos algo também que nunca aconteceu antes na história da capital, que é a questão da regularização fundiária. Hoje nós temos um déficit de 98 mil habitações sem título de posse. O prefeito tem um cronograma de fazer até o próximo ano, dezembro do próximo ano, mais de 60 mil entregas de título de posse dentro da capital. Então, com isso, à medida que for acontecendo e for se realizando essas obras estruturantes importantes para a gestão, principalmente voltada para a população mais vulnerável, eu acredito que nós vamos ter um grande crescimento da gestão do prefeito Dr. Pessoa. E ao longo desse percurso, nós vamos dar também uma melhorada em outras áreas, como no esporte, como na saúde. Nós temos aí uma garra de pessoas que estão envolvidas em levantar e recuperar algumas áreas que estão aí com dificuldades na nossa gestão. O Republicanos, como sendo o partido do prefeito, deve ter uma chapa de candidatos a vereador bastante robusta. Isso. Com vereadores, secretários. Você, mesmo nessas condições, pode disponibilizar o seu nome para ser candidato a vereador no Republicanos? Elias, na verdade, quando a gente entra na política, a gente não tem que ter medo, né? É um desafio que a gente tem que encarar, né? Pela história que a gente tem, né? Eu sou um empresário que vem de vários anos também, sempre gostei de fazer ações sociais dentro da nossa capital, no interior, sempre procurando atender aquelas pessoas mais vulneráveis. E nós temos esse desafio. Minha vida foi feita de desafios, né? Eu tive 9.456 votos em Teresina. Se eu for um cara que tiver medo de entrar numa disputa dentro da capital, que a gente já conquistou aí a confiança de alguns, de alguma parte da população, e nós estamos aí numa caminhada que vem se fortalecendo ao longo do tempo para melhorar essa situação, então a gente não estaria participando do processo eleitoral. Verdade. O Republicanos hoje é o partido do prefeito, é um partido forte, né? Nós temos hoje o presidente estadual, o deputado estadual Jeová Alencar. Nós estamos aí trabalhando para fazer um grupo forte dentro do Republicanos, um chapão, como é chamado, né? Fazer um maior número de vereadores no partido que é do prefeito. Ok. Eliezer e Chico, então... Tem gente na linha? Não. Eu pergunto a você o seguinte: quais as bandeiras, além, obviamente, que da sua, que você pretende levar projetos, evoluir, discussões para melhorar o segmento? Quais os segmentos além do seu? A gente tem projetos importantes que a gente trabalhou, né, na campanha eleitoral de deputado federal, voltar para o empreendedorismo, né? Atingir aquela classe jovem que hoje padece muito de emprego, muito de oportunidade. A gente tem até um projeto que a gente leva como referência, que é implantado em São Paulo, nas periferias, que dá oportunidade ao jovem ter o seu primeiro negócio. E também ainda tem uma coisa importantíssima que a gente quer levantar com relação ao empreendedorismo. Aquelas pessoas que chegam a certa idade, que são excluídas pelo mercado de trabalho, por conta da sua idade. Dá uma oportunidade também dessas pessoas a tem muita gente capaz no mercado por de aí, trabalho. Mas está fora do mercado por causa da idade. Tem muita gente, né? capacitada, muita gente que ainda pode doar e beneficiar a classe do trabalho, e está aí excluída por conta desse certo preconceito que é criado por conta da idade, né, no mercado de trabalho. Então a gente tem voltado muito para essas questões. Claro que educação, saúde, esporte são coisas importantes, mas eu vejo que hoje a necessidade maior da gente implementar e trabalhar a nível social é na questão do empreendedorismo para jovens e idosos. Tiago, o que é que a gente pode fazer para abraçar a nossa juventude, a nossa criançada? Nós temos hoje aí uma criançada ociosa que uma esmagadora maioria acaba enveredando pelo mundo do crime. O Estado, o poder público não abraça, e o braço do crime vai lá e abraça, e
copita essa juventude para adentrar no mundo do crime? O que a gente, quanto parlamentar, você enquanto parlamentar, pode estar desenvolvendo para que se diminua essa disparidade na nossa cidade? Meu caro Chico, eu acredito que nós temos que fazer um investimento maior em escolas de tempo integral. A escola de tempo integral, ela é o fortalecimento dessa meninada e dessa criançada para ter um futuro mais próximo dentro da realidade, né? Sair dali capacitado e evitar esse contato com a criminalidade, com a ociosidade. A escola de tempo integral, ela proporciona uma estruturação e uma transformação na vida dessa criançada, porque ela começa a praticar o desenvolvimento tanto social como educacional e também o profissional desde muito cedo. Então, o investimento na escola de tempo integral é uma pauta importantíssima que tem que ser fortalecida, né? A gente tem visto aí que o governo municipal e o estadual têm feito grandes investimentos para melhorar e aumentar essas escolas de tempo integral dentro do nosso estado. Pois é, porque além de tirar, né, os jovens aí, digamos assim, de caminhos errôneos, ajuda muito também aquela mãe, né, que cria o seu filho sozinho, aquele pai, para ele poder desenvolver e correr atrás do pão de cada dia com mais tranquilidade também, né? Muitos pais, muitas mães precisam de estar também fazendo, né, entrando no mercado de trabalho para dar o seu sustento à família. Então, a escola de tempo integral também favorece essa área de diminuição de desemprego. Ainda sobre montagem de chapa, você vai, possivelmente, tem alguém na linha? Não, mensagem no WhatsApp. Pode ficar à vontade. Você tem possivelmente disputará pelo republicano, você já afirmou. E como é que está essa questão, você que está lá ajudando, auxiliando a montagem das chapas, como é que está essa questão dos bodinhos, as chapas medianas, as chapas mais fracas, a chapa mais forte, como é que vai ficar esse equilíbrio? Porque tem uns que querem ser bodinho sem ser, como é que vai ficar essa celeuma, você que está lá dentro? Nós temos uma discussão grande, isso é importante, né, para a democracia, isso é importante para a construção e o fortalecimento de um grupo, principalmente hoje o grupo político do prefeito Teresina. Lá nós temos uma discussão, mas tudo de maneira plausível, tudo de maneira harmoniosa, né, cada um escutando as ideias, escutando também, fazendo um levantamento de votação, para que a gente possa fazer o maior número de vereadores na base do prefeito. Essa questão do bodinho, essa questão do grandão, isso aí é uma questão que nós estamos discutindo internamente e que com certeza vai sair aí umas 3 chapas muito fortes no grupo do Dr. Pessoa. Vamos aqui a uma participação aqui do Josenildo no nosso WhatsApp, então vamos acompanhar o que o Josenildo tem a perguntar, nos falar. Bom dia, Chico Gomes, bom dia, Magela, bom dia ao entrevistado. Sobre essa questão aí que o ouvinte anterior falou sobre de alguns hospitais, algumas UBS faltar medicamento, cada hospital desse aí tem sua CAF, que é a sua Central de Abastecimento Farmacêutico. Então o responsável pela SACAF é ele que solicita a quantidade de medicamento que vai ser usado durante o mês. Eles têm uma estimativa de consumo e essa estimativa é passada para a fundação para poder ser abastecido. O que acontece é que às vezes o consumo é maior do que a disponibilidade do posto ou do hospital. Pelo menos o hospital que eu trabalho, da rede pública, funciona dessa maneira. A gente tem uma central de uma CAF, né? E essa CAF aí é feito todo um levantamento de todo o medicamento que é consumido no mês. Valeu, obrigado. Obrigado, então, portanto, Josenildo aí pela participação aqui no nosso Comando Geral. Foi muito válido, né? Eu acredito que funcione dessa forma. Hoje a situação até de forma bem prática e lógica, né? Muitas vezes vem um consumo maior e outro menor. Então isso cabe à gestão da saúde, essa parte coordenação organizacional. Das unidades, né? Isso. Bem dito aí pelo amigo que é funcionário da gestão. Viu, meu caro Magela? É isso aí. Então, para você que nos acompanha, 8h11, a você o nosso muito bom dia. Estamos aqui batendo um papo com o Tiago Duarte, né? Falando de política, de empreendimento, né? De remédio, de alimentos, então falando também de empreendedorismo. Igual a mensagem aí, Tiago, que você deixa aí para esses, né? Falando porque os jovens hoje, né?
tem, né, nós temos aí o Sebrae, que realmente prepara, que chama, que realmente tem muitas vagas, mas os jovens hoje, aqueles que realmente precisam, eles não estão preparados. Nem não só os jovens, mas como o povo, do modo geral, não está preparado. Ou seja, no caso dos jovens, a escola de tempo integral, ela vai também dar essa força, ajudar a esses jovens, que eu acho às vezes é que eles não se encontram, né? Para escolher uma profissão e de repente tendo mais participação, ficando um tempo mais integrado com os outros colegas, é uma chance maior das pessoas descobrir, se preparar, se qualificar para o mercado de trabalho. Verdade. Por isso, meu caro Magela, que eu acredito que a evolução educacional, social e profissional desses jovens se dá em virtude da integração dele na escola, de tempo integral, né? Com conciliação à capacitação técnica. É importante esse tema, é importante essa reestruturação educacional, que isso aconteça com investimentos do poder público, para que a gente tenhamos aí um futuro bem mais próximo de jovens, né, dentro do mercado de trabalho capacitados para o seu sustento à família, que isso é algo importante hoje para a nossa sociedade. Bom, agora vamos a Timon, né? Ouvinte participando. Alô, você de Timon, bom dia. Bom dia, Magela. Bom dia. Lies Rodrigues, Chico Gomes e o entrevistado. É bom, rapaz, ouvir Silvestre Leite aqui de Timon. É bom ouvir aí liderança do lado do prefeito, doutor Pessoa, prestando conta dos serviços, mostrando aí as ações que estão acontecendo, que vão acontecer. A gente não via antes, nós estamos ouvindo, isso é importante, o poder público vir à imprensa e prestar conta do seu mandato. Agora, eu gostaria de ouvir e ver ainda, era o doutor Pessoa aí, rapaz, sentado aí na cadeira, certo? E falando com essa audiência do Sistema Dia e aqui para Timon e Terezinha. Obrigado, Silvestre, na sintonia. Um abraço aí, Silvestre, obrigado pela participação. 8h14. Eita, o tempo voa. O tempo voa. Agradecer o Tiagão aí. Agradecer. Então, agradecer o Tiago aqui pela visita, pelo esse bate-papo, né? E suas considerações finais, com a sua mensagem que você deixa aí para... Eu que agradeço aqui ao grande amigo Magela, Eliezer, ao Chico Gomes, está enveredando aí também uma carreira política próxima. Caladinho na dele, né? Mas comendo ali pelas beiradas, tá certo. Tem que ser assim mesmo. Dizer que lá, Chico Gomes, dentro do nosso grupo tem espaço para você. Vamos conversar. Gente, dizer que é muita satisfação estar aqui novamente, né? Nesse grupo que tem uma grande audiência no nosso estado, né, e nos estados circunvizinhos. Dizer que estarei sempre à disposição para estar aqui dialogando, para estar conversando. Agradecer também aos ouvintes que participaram, é muito importante a participação popular. E dizer que nós estamos aí numa caminhada, hoje se dividindo em empresário e político, né, mas para sempre com princípios de honestidade, simplicidade, humildade, né, levando a mensagem à população, dialogando com a população, escutando as demandas. É isso que a gente tem feito diariamente dentro da nossa capital e tentando ajudar com comprometimento, sem falsas promessas, trabalhando sempre com a verdade. É isso que a gente carrega, é isso que eu quero fazer dentro da política, uma política diferenciada, voltada em benefício sempre daquelas pessoas mais vulneráveis que precisam e têm que ter mais assistencialismo do poder público.